Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sou o Disci Marangeli. A gente vai falar um pouquinho sobre prazer e desprazer, motivações ou os grilhões que nos prendem. Podem ver aqui nas figuras abaixo, que eu sempre gosto de trazer, até para me puxar para o tema, algumas imagens sobre prazer de uma pessoa estar lendo, outra está tomando um chá e fazendo uma leitura. Na imagem do meio, o prazer versus a culpa que muitas vezes o prazer ou o desprazer podem nos trazer. O ser humano ele é basicamente três, vamos chamar de categorias cognitivas, ou seja, coisas da sua mente. Você tem, o ser humano ele é composto do id, que é a sua parte mais primitiva, mais instintiva, é puro instinto, é a nossa parte mais animal, digamos assim. Nós temos o ego e temos o superego. Segundo a psicologia, nossa mente é dividida aí nessas três partes. E nesse momento nós vamos falar sobre o id, que é a nossa parte instinto, nossa parte que nos traz prazer e a nossa parte que evitamos o desprazer, ou seja, evitamos aquilo que não é bom para nós, que não nos faz sentir bem. Então, o que pode nos dar prazer normalmente? A gente pode sentir prazer em alimento, né? Comida. Às vezes pagamos caro por uma iguaria, porque satisfaz o nosso prazer, nos dá prazer ingerir aquilo ali. Exercícios físicos, um bom chá, uma boa conversa, cantar, escrever. Então, aí, quando uma criança nasce, eh, ela instintivamente chora porque tem o desprazer ou do que o médico fez nesse primeiro momento aí, dando aquele tapinha para que ela inspire e abra os pulmões. Ela chora porque os pulmões ainda estão fechadinhos, né? Os alvéolos, os folículos pulmonares ainda estão fechados. E quando o médico dá o tapinha, ela se assusta e puxa ar de uma vez. Então os pulmões se abrem, aquilo gera uma dor e ela chora. O que a mãe faz? Ou o que os médicos fazem? Colocam no colo da mãe, porque é o calor que traz prazer para ela, é o aconchego do colo da mãe, tudo isso dá prazer. Por que a criança normalmente ela fica mais confortável sem chorar, por exemplo, quando está no colo da mãe? Porque é onde ela encontra esse prazer. A amamentação, o alimento que entra na barriguinha da criança e isso a satisfaz, dá o prazer, o calor do corpo da mãe, o cheiro da mãe. Então, tudo isso gera prazer. Criança, quando nasce, ela é simplesmente instinto. É se alimentar, respirar, sobreviver. Isso é instinto animal, puramente instinto animal. A mãe, por outro lado, sente o prazer de proporcionar à criança aquela alimentação, de ser ela a provedora do que faz bem à criança. Então, tudo isso é prazer e desprazer. Quando essas coisas extrapolam algum nível, então passa a ser grilhões, ou seja, nós passamos a ser vítimas daquilo ali. Então, a necessidade do prazer, ela se torna a nossa prisão. Então, é tanto
evitar o desprazer, tanta vontade de evitar o desprazer, de ter mais prazer o tempo todo, que acaba aquela motivação pelo prazer acaba sendo a nossa prisão. Então, excesso de alimento nos torna vítimas de peso, de doenças, do sobrepeso. Exercícios em excesso nos fazem mal porque a pessoa fica viciada no seu corpo, no prazer de sentir seu corpo cada vez melhor e ela nunca está satisfeita porque ela sempre vai ver que tem alguma coisa para melhorar e ela quer naquele anseio de ser melhor cada dia. Chás em excesso também fazem mal, então o prazer de tomar um chá quentinho, um sabor gostoso na boca, o excesso dele também faz mal. Se você fala demais, a conversa, o prazer que você tem numa boa conversa, se você começa a insistir demais naquilo, muitas vezes ou aquilo faz mal para alguém ou faz mal para você. Cantar é uma delícia, né? Quem gosta de cantar é muito bom. Mas também o excesso, ou seja, a busca incessante por melhoria, por aquele prazer, se torna uma obsessão e pode trazer um problema. Então, escrever, ensinar, aprender, tudo isso precisa ter um equilíbrio e precisa achar um ponto de coerência. Não podemos ultrapassar os limites do prazer ali, porque começam a se tornar obsessão e começam a se tornar nossa prisão, nossos grilhões. Drogas. A diferença básica entre remédio e veneno, a gente costuma dizer que é a dose. Então, tudo na dose certa, tanto que a gente utiliza veneno de cobra para fazer medicamentos para pressão arterial, perdão. Então, a gente tem essa dificuldade de entender um paralelo entre os dois ali. Então, drogas lícitas ou ilícitas, drogas lícitas, remédios, bebida alcoólica e outros mais, drogas ilícitas, que são aí as que a gente conhece bem, as mais comuns, cocaína, maconha, crack, metanfetamina e outras aí, como são chamadas. Então é preciso haver um equilíbrio. O álcool, por exemplo, é a droga mais consumida no mundo e as pessoas não encaram como droga porque ela é lícita, você pode utilizar. Então, é bebida alcoólica, não é droga. É uma droga. Se você perde o limite daquilo ali, começa aquele prazer que ela te traz, começa a trazer desprazer futuro a você ou desprazer presente a outras pessoas. Então, muito cuidado com as drogas lícitas. Os remédios que a gente toma, sem um acompanhamento médico e sem um controle adequado, começam a nos fazer mal. Você começa a criar uma dependência daquele medicamento e quando ele falta, aí você muda do prazer que ele te traz, do conforto que te traz, para o desprazer. Então você cada vez vai querer utilizar mais medicamentos para eliminar dor, prazer, eliminar dor e te dar prazer, do que e cada vez mais vai ficar mais difícil você suprir, você alimentar aquele prazer. Pornografia, a pornografia ela atinge uma parte do cérebro, a mesma parte que as drogas atingem, a pornografia ela pode atingir também. Então, isso tudo precisa ter um limite, entre outras drogas ali, o excesso de adrenalina, as psicopatias que trazem também os distúrbios, ah, essas psicopatias podem trazer distúrbios como necessidade de humilhar alguém, de causar dor, sofrimento a alguém, fazer maldade, ciúme em excesso, causar ou sentir, tudo isso são psicopatias, ou seja, coisas que a gente traz no cérebro e
a gente alimenta isso porque isso dá prazer. É um prazer doentio, mas é um prazer. Então, precisa ter muito cuidado com, com esse fenômeno. E se perceber algum desequilíbrio em algum desses parâmetros, é importante procurar ajuda médica, auxílio médico, para que a gente não tenha um desprazer muito maior e que isso possa ter consequências muito ruins. Então, resumindo aqui, eu trago como sempre para que as pessoas deem um stop no vídeo para poder ler. Então, o princípio do prazer para Freud era muito mais é, sexual e não os prazeres como um todo. Então, mas para nós hoje, depois de outros estudiosos do tema, para a filosofia, por exemplo, é o estado afetivo agradável, de ordem física no sentido estrito, e nesse sentido, sinônimo de volúpia, né? Por extensão, satisfação moral, em que predominam elementos de ordem intelectual e espiritual sobre elementos sensíveis e fisiológicos. Prazer, júbilo, alegria e contentamento. Para a psicanálise, é um princípio de prazer que constitui um dos princípios que regulam o aparelho mental, qual domina o aparelho psíquico desde o início da vida, como eu falei no slide anterior. O id é basicamente aquilo que é o nosso instinto animal, primitivo. Então, o seu objetivo é evitar o desprazer e obter prazer. Por isso que Freud inicialmente usou a denominação princípio do prazer e de desprazer. Na teoria psicanálise de Freud, do princípio de prazer, é a força que move o id, como eu falei, que busca a satisfação imediata de todas as necessidades, desejos e impulsos. Em outras palavras, o princípio do prazer se esforça para cumprir nossos impulsos básicos e primitivos. Ou seja, o que que nos motiva, o que que faz com que consigamos se levantar para trabalhar, levantar para sair, encontrar alguém, um namoro, um trabalho, um passeio no parque, um filme. Então, o que que te motiva? O que que te move? É prazer psíquico? É prazer com medicamentos? É com bebidas? É preciso encontrar aí um equilíbrio entre prazer e desprazer e entender até que ponto essa motivação vai te dar prazer e até que ponto essa motivação vai te prender. Beleza? Obrigado por estarem comigo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, até lá.